Febre amarela, sintomas, transmissão e prevenção. Sintomas. A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito fracos. As primeiras manifestações da doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de 3 dias. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar, até 2 dias, quando podem ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia, olhos e pele amarelados, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra a febre amarela. Transmissão. A febre amarela ocorre nas Américas do Sul e Central, além de em alguns países da África e é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres. Sua manifestação é idêntica em ambos os casos de transmissão, pois o vírus e a evolução clínica são os mesmos, a diferença está apenas nos transmissores. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Haemococcus. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. A infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela ou tomado a vacina contra ela circula em áreas florestais e é picada por um mosquito infectado. Ao contrair a doença, a pessoa pode se tornar fonte de infecção para o Aedes aegypti no meio urbano. Além do homem, a infecção pelo vírus também pode acometer outros vertebrados. Os macacos podem desenvolver a febre amarela silvestre de forma inaparente, mas ter a quantidade de vírus suficiente para infectar mosquitos. Uma pessoa não transmite a doença diretamente para outra. Prevenção. Como a transmissão urbana da febre amarela só é possível através da picada de mosquitos Aedes aegypti, a prevenção da doença deve ser feita evitando sua disseminação. Os mosquitos criam-se na água e proliferam-se dentro dos domicílios e suas adjacências. Qualquer recipiente como caixas d'água, latas e pneus contendo água limpa são ambientes ideais para que a fêmea do mosquito ponha seus ovos, de onde nascerão larvas que, após desenvolverem-se na água, se tornarão novos mosquitos. Portanto, deve-se evitar o acúmulo de água parada em recipientes destampados. Para eliminar o mosquito adulto, em caso de epidemia de dengue ou febre amarela, deve-se fazer a aplicação de inseticida através do fumacê. Além disso, devem ser tomadas medidas de proteção individual, como a vacinação contra a febre amarela, especialmente para aqueles que moram ou vão viajar para áreas com indícios da doença. Outras medidas preventivas são o uso de repelente de insetos, mosquiteiros e roupas que cubram todo o corpo. Chegada do carnaval, é bom que a população se previna e combata aí os focos do mosquito Aedes aegypti, né? Coisa que já vem sendo feita aí durante aí décadas, nunca conseguiu se erradicar esse mosquito. Né? Nossos governantes aí, eu não sou conhecedor de medicina, não sou nenhum epidemiologista, tá? Me perdoe a minha ignorância, mas eu creio que quando surgiram os casos, começou a crescer os casos da febre amarela em Minas Gerais, o governo deveria ter erradicado a febre amarela lá em Minas Gerais. Cara, você até meio que né, levar ao extremo, né? O bundinho de fora, a calça de veludo, já deveria ter vacinado todo o estado de Minas Gerais, né? E isolado aqueles pacientes ali que tiveram a febre amarela até o seu período de repouso aí, até o seu período de reabilitação, né? Porque agora com a chegada do carnaval, às vezes a pessoa tem o vírus e ela não vai sentir sintoma algum e vai viajar para outros estados, né? E isso aí traz um grande risco aí. Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz erradicou esse vírus. Daqui a pouco eu vou ler um artigo a respeito disso, vou falar a respeito disso, mas erradicou esse vírus. O Rio de Janeiro era tomado, né, do caso aí de febre amarela. Nós devemos ser os predadores aí do Aedes aegypti, né? Não somente por causa da febre amarela, mas também por causa da dengue, por causa da chikungunya. Eu só fico assim porque geralmente surge quando aparece uma nova, não é uma epidemia, refriso aqui, não é uma epidemia, mas quando começa a surgir muitos casos de um determinado aí, vírus na população, né, que seja localizado, nós já tivemos exemplos disso aí. A chikungunya é uma delas, né? A própria febre amarela, há anos atrás aí, né? Não sei se foi no governo de Getúlio Vargas, eu não sei, eu vou ler o artigo aqui,
que até o próprio Oswaldo Cruz conseguiu erradicá-la, né, no Brasil. A própria dengue. São casos que começam isolado e se proliferam, né, fica aqui novamente a minha pergunta: por que aí, me desculpe novamente a minha ignorância, mas por que o Ministério da Saúde não tomou as medidas cabíveis, que começou em Minas, e tivesse erradicado já essa doença na raiz em Minas? Né, o custo com vacina seria menos, seria só para o estado de Minas, mas hoje nós já temos casos em Minas, nós já temos casos no Espírito Santo, nós já temos casos no cinturão do Rio de Janeiro, nós já temos casos em São Paulo. Poucos casos, mas já temos, né? E agora, com a vinda do carnaval, onde muitas pessoas viajam, e a febre amarela, por sua vez, pessoas às vezes podem ser portadoras e não sentirem sintomas, há um grande risco aí de se espalhar, né? Então acho que está faltando um combate aí, massivo, né, em cima disso. Mas aí a gente vai afetar a doação de sangue, porque a pessoa que toma a vacina, ela fica 30 dias, segundo informações, 30 dias, se não me engano, um prazo aí, mais ou menos 30 dias sem poder doar sangue, ou 60, não sei, 30 ou 60 dias sem doar sangue. Bem, aproveitando já a questão da erradicação, poderia ser feita uma campanha de doação de sangue em cima disso. A pessoa, antes de se erradicar, ela doaria sangue, né? Já constataria até se essa pessoa era portadora do vírus ou da febre amarela ou não, né? Nos exames aí do sangue, quando o sangue é doado, ele passa aí por um processo antes de ir para o seu banco de doador. Então, essa pessoa doaria sangue. Eu não sei se traria algum problema clínico logo em seguida ela tomar a vacina. Se trouxesse algum problema clínico também, ela poderia aguardar um período de 24, 48 horas, né, o prazo que fosse necessário, para após isso ela tomar a vacina. E teria a erradicação dessa febre amarela na sua raiz, que seria lá no início em Minas Gerais, né? Agora nós já evoluímos aí para 4 estados, né? Ainda não são grandes os casos em São Paulo, nem Espírito Santo, nem Rio de Janeiro, né? Nem Minas também não é tão grande não. Mas nós vemos uma evolução dos quadros aí no tocante a estados. Ela já tem a questão da febre amarela, ela já tem ultrapassado barreiras, ultrapassado fronteiras estaduais, né? Já chegou a outros estados. A exemplo da chikungunya, né? A exemplo de outras doenças. É um surto de meningite que nós tivemos há alguns anos atrás, que teve que erradicar a população, tem que vacinar a população, né? Eu acho que o governo deveria não aguardar essa doença chegar no seu cume, né, para depois partir para uma vacinação em massa. Por que não vacina antes? Eu vacinava localizado no estado de Minas, todos aqueles do estado de Minas, né, e já teria freado essa vacina no início, né? O custo seria menor do que ter que vacinar toda a população do país, né? Queira Deus que não chegue a esse ponto, queira Deus que isso, conforme tem uma... Deixa eu abrir aqui para vocês. Esse site que eu estava aqui é da Fundação Oswaldo Cruz, ok? Estou aqui num site aqui no jornal O Povo agora, e ele está falando aqui, deixa eu fechar um pouquinho aqui só por questão dos anúncios. Não vai dar para fechar agora, mas vamos lá. OMS aponta a queda no número de casos de febre amarela no Brasil. A Organização Mundial de Saúde, OMS, aponta que cai de forma importante o número de novos casos confirmados de febre amarela no Brasil, mas alerta que o monitoramento da situação pelas próximas semanas será necessário antes de declarar que o surto já não seria mais um risco. Por enquanto, a OMS mantém sua recomendação para que turistas sejam vacinados antes de ir a determinadas áreas de risco do Brasil. Dados publicados ontem apontam que na segunda semana de 2017, um total de novos 80 casos foram confirmados no Brasil em relação aos sintomas. A taxa caiu para 50 na semana seguinte e 20 na quarta semana do ano e menos de 5 na atual semana examinada. Seguindo distribuição de casos por semana, epidemiologista por estado,
Seguindo a distribuição de casos por semanas epidemiológica e por estado, uma tendência decrescente é observada, apontou o documento da OMS, feito em colaboração com a Organização Pan-Americana de Saúde. Cautelosas, as entidades apontam que será necessário continuar monitorando a situação para determinar se essa tendência vai persistir nas próximas semanas. De acordo com a OMS, entre 1º de dezembro de 2016 a 15 de fevereiro de 2017, um total de 1.236 casos foram registrados de febre amarela no Brasil. 243 foram confirmados, 108 descartados e 885 ainda estão sob exame. É Brasil, né? 197 mortes foram contabilizadas, com uma taxa de fatalidade de 34% para casos confirmados. É Brasil, né? 885 ainda estão sob exames, né? Vai falar o que? Um país que você não tem atendimento nem emergencial? Se você chegar lá passando mal com a febre, vão te meter uma injeção no seu pulso, vão te mandar para casa. Quem conhece o hospital público, me desculpe aí, alguns hospitais aí que tratam o povo com respeito. Site aqui, o jornal O Povo. Mas tem uma queda no número de casos, mas o que é noticiado na televisão, a gente acompanha na televisão, é que eu já vi a doença da febre amarela. E a febre amarela, ela já ultrapassou fronteiras. São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas, né? Já ultrapassou fronteiras. Quer dizer, nos estados de Amazônia, que já é natural, né? Mas lá a população como já, tipo assim, a população já é mais imune, né? Não todos, mas a população já é mais imune à febre amarela, porque como é dito, a pessoa que é infectada e sobrevive, ela tem uma resistência natural, né? Vamos ver aqui, vou falar um pouquinho agora do caso da erradicação. Quem erradicou, quando erradicou, no governo de quem? Deixa eu ver se eu acho algum artigo a respeito disso aí. Seu canal Saber Fazer, trazendo informações e utilidades a você. Desculpe aí, tá, senhores? Eu falei pra vocês que foi no governo de Vargas que tinha sido erradicada a febre amarela, e não foi nesse governo aqui do senhor Francisco de Paula Rodrigues Alves, tá? Do governo federal, ele que tinha o poder na época aí que Oswaldo Cruz erradicou, ok? Vou passar aqui um artigozinho agora para vocês, tá? Oswaldo Cruz, o homem que venceu a AIDS. Sanitarista enfrentou indignação popular até erradicar a epidemia de febre amarela. Aqui. Rio. Fábrica de moléstias, túmulo de estrangeiros. No início do século XX, o Rio andava mal de saúde. Os jornais estrangeiros mostravam como a antiga capital do Império capengava para uma república autoritária, economicamente instável e, principalmente, incapaz de conter uma velha chaga, a falta de higiene. A febre amarela, a varíola e a peste bubônica encontravam terreno livre para se proliferar entre os cortiços amontoados próximo à zona portuária. A cidade só começou a melhorar quando, em 1903, o governo federal deu carta branca para o sanitarista Oswaldo Cruz varrer os focos das doenças. Ele tirou da cartola modos controversos para erradicar os males cariocas. Muitos não se encaixam no Brasil atual, acometido pelo vírus Zika, mas a maior lição deveria ter sido aplicada há tempos. Não há mal que dure quando seu vilão, o mesmo de sempre, o mosquito Aedes aegypti, é combatido sistematicamente, e não apenas nos momentos mais graves. À frente do Departamento Nacional de Saúde Pública, Oswaldo Cruz criou brigadas à moda militar para invadir casas, levou vacinadores para as ruas e incitou a população a capturar ratos. Em 1904, logo depois de assumir a direção do órgão, enfrentou uma revolta popular e a chacota de intelectuais e da imprensa. Mesmo com a legião dos resistentes, o sanitarista conseguiu erradicar a forma epidêmica da febre amarela em 4 anos. Ganhou medalha de ouro em uma feira internacional e voltou ao país reconhecido como herói. Não demorou, no entanto, para que o descuido resultasse em um novo surto da doença. Em menos de 2 décadas, o Aedes levou o Rio de volta para o hospital. E outras epidemias ocorreram desde então.
Oswaldo Cruz combateu os focos do mosquito o tempo inteiro, e não apenas nos momentos epidêmicos, como o verão. Isso deveria acontecer até hoje, recomenda Ana Lúcia Girão, historiadora e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, COC Fiocruz. Se esta prática fosse seguida, controlaríamos o Aedes, que é um vetor de doenças como a dengue, a chikungunya e o zika. Os vírus também poderiam ser menos letais. Outro aprendizado que não foi seguido é o modo como o governo assumiu o combate ao inseto. É claro que existe uma responsabilidade pessoal e a população deve ser conscientizada, mas hoje o Estado deveria ser mais presente. Brigadas contra cortiços. O sanitarista dividiu a cidade em 10 distritos e criou brigadas mata-mosquitos. Seus funcionários identificavam os locais insalubres e julgavam se deveriam ser reformados ou demolidos. Cobriam as construções com panos para fumigar venenos. Limpavam calhas e todos os locais que poderiam servir como criadouros de mosquitos. Os moradores infectados eram internados em hospitais a não ser os ricos, que podiam ser tratados em casa. As brigadas de Oswaldo Cruz e a reforma urbana do prefeito Pereira Passos no centro da cidade empurraram a população para os morros e as áreas mais periféricas, conta Ana Lúcia. Além dos mata-mosquitos, que combatiam a febre amarela, outros funcionários de saúde pública andavam pela cidade para aplicar a vacina obrigatória contra a varíola. O arquiteto e historiador Nireu Cavalcanti ressalta como as medidas determinadas pelo governo também podiam atingir o bolso dos cariocas. Publicidade. O Estado exigia que a população limpasse as fossas. Isso provocava um grande custo aos moradores de cortiços, principalmente em um período de crise econômica, assinala. O autoritarismo das brigadas de Oswaldo Cruz indignava as pessoas. Desde a primeira Constituição brasileira, em 1824, a casa sempre foi considerada um local inviolável, a não ser em momentos de guerra ou estado de sítio. A campanha de higienização não se enquadrava nestes quesitos. Isso jamais poderia acontecer hoje. Historiadora da Fundação Casa de Rui Barbosa, Isabel Lustosa lembra de outro papel dos projetos governamentais. Além de erradicar as doenças da cidade, era importante varrer os miseráveis do centro da cidade. O ápice da resistência foi a revolta da vacina, em 1904, em uma semana onde houve até tentativa de golpe, destaca a historiadora Ana Lúcia Girão. A escola militar se sublevou, os intelectuais criaram uma liga contra a vacina obrigatória. Houve pessoas deportadas para o Acre. A obrigatoriedade da vacina foi revogada, mas 4 anos depois os cariocas recorreram a esta forma de prevenção, quando houve um novo surto de varíola. O terceiro fronte de Oswaldo Cruz era o combate à peste bubônica, uma doença transmitida pela pulga dos ratos que infestavam o porto do Rio. O sanitarista incentivou a população a entregar roedores ao seu instituto em Manguinhos. Pagava um preço irrisório, mas o suficiente para que diversas pessoas começassem a criar os animais para depois vendê-los. A estratégia foi tema da marchinha Rato Rato, no Carnaval de 1904. A finalidade capitalista fica clara nos versos finais da música: rato velho, como tu faz horror. Não valerá teu quique. Morrerás e não terás quem chore por ti. Vou provar-te que sou mau. Meu tostão é garantido. Não te solto nem a pau. Oswaldo Cruz era retratado com deboche na imprensa como o general da saúde, o último mártir da ciência. Ele só conquistou o respeito da opinião pública a partir de 1906, quando a epidemia de febre amarela começou a ser contornada. Com o gradual desaparecimento da epidemia, foi reduzida a resistência a ele, diz Ana Lúcia. Nos primeiros anos de sua gestão, ele aparecia nas revistas como um cruzado, um general com pessoas ajoelhadas aos seus pés. Com o sucesso de seus projetos, ele passou a aparecer mais risonho nas ilustrações. Publicidade. O divisor de águas foi uma exposição sobre higiene e demografia em Berlim, em 1907. Oswaldo Cruz impressionou seus colegas estrangeiros ao apresentar os projetos que realizou no Rio. Ana Lúcia concorda que as práticas de Oswaldo Cruz jamais poderiam ser aplicadas no Rio do século XXI, mas contesta seu julgamento como uma pessoa autoritária. O controverso dominador do Aedes, vilão e idolatrado, mostrou-se um personagem mais complexo do que o conhecido há mais de um século pelos cariocas. Ele tinha que assumir aquele trabalho. Não havia como dizer à população que ela estava doente e deveria sair de casa e aceitar sua demolição à valia. Não podemos julgar Oswaldo Cruz aos olhos de hoje. Era um homem pragmático, muito bem relacionado com os cientistas e autoridades, que se reportava diretamente ao presidente.
na correspondência com a família, era muito afável.